I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Queiram. Everywhere you come, if it's the truth, it'll fall right back in line with the rest of the word. A todos os lugares que se chega, se é verdade, se alinhará direitinho com o resto da palavra. You can't make the Bible say one thing one place and something else another is contrary to what he said first. It must be the same all the time. Não se pode fazer a Bíblia dizer uma coisa em certo lugar e alguma outra coisa em outro, se é contrário ao que ele disse primeiro. Tem de ser a mesma coisa o tempo todo. I'm omitting a lot of scripture here on this just because I see it's getting late. Our sister and them's having service here tonight, and we want to pray for the sick. Let's find out, Billy, if you got some prayer cards. Estou omitindo muita escritura aqui sobre isto, somente porque vejo que está ficando tarde e nossa irmã e os demais terão culto aqui esta noite e nós queremos orar pelos enfermos. Isso é, e verificar, Billy, se eles têm alguns cartões de oração. No service, good. Well, but good. All right. Now let's find it. All right. Não haverá culto. Bom. Muito bem. Agora vejamos isto. Muito bem. We trust that the Lord will bless this lady for this. Let us have this place, giving us this time. Nós confiamos que o Senhor abençoará esta senhora por isto, deixando-nos ter este lugar, dando-nos este tempo. There's so many infallible proofs that Jesus is the place, He's the gate, He's the name, and the only provided way that God has for man to meet and worship. Há tantas provas infalíveis de que Jesus é o lugar, Ele é a porta, Ele é o nome e o único caminho provido que Deus tem para o homem se encontrar em adoração. He is the way, the truth, the light, the gate, the door, the Alpha, Omega, the beginning and the ending, the rose of Sharon, the lily of the valley, the morning star, the Alpha, Omega, He's all the whole thing put together. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o portão, a porta, o alfa, ômega, o princípio e o fim, rosa de Saron, o lírio do vale, a estrela da manhã, o alfa, ômega, ele é tudo, a coisa toda reunida. He's both Ruth and offspring of David, the bright morning star. Ele é tanto raiz quanto a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. In Him dwells the fullness of the Godhead bodily, where we in there are sons and daughters to God in God's Godhead. Yes, His sons and daughters were in the family, if you're in there. Nele habita a plenitude da divindade corporalmente, onde nós ali somos filhos e filhas de Deus na divindade de Deus. Sim, como filhos e filhas, nós estamos na família se você está ali. Now, how do we get into this great place to worship? That's the next question. Agora, como entramos neste grande lugar para adorar? Essa é a próxima pergunta. How do we get into this place? If Jesus is the place, He's the name of God, He's the place of God's worship, and He's the only door to the sheepfold,
And we want to find out how we get into Him then. Como entramos neste lugar se Jesus é o lugar? Ele é o nome de Deus. Ele é o lugar da adoração de Deus. E Ele é a única porta do aprisco e queremos verificar como entramos nele então. Now, if you're into the door, of course you come in like the families. We was talking the other day about at the breakfast about the little sheep that God would not close the door until He found that last little sheep and brought him in. Agora, se vocês estão porta dentro, naturalmente, vocês entram como a família. Como estávamos falando outro dia no café da manhã, acerca da ovelhinha que Deus não fechava a porta, até que encontrasse essa última ovelhinha e a trouxesse para dentro. If you come in, then you become a family. You're a family of God when you come into God. Se vocês entram, então você se torna uma família. Vocês são uma família de Deus quando entraram em Deus. But you can't be a family of God and be Presbyterian, Methodist, Baptist, and Pentecostal. You can't do it. You have to come into Jesus Christ. Porém, vocês não podem ser uma família de Deus e ser presbiterianos, metodistas, batistas e pentecostais. Vocês não podem fazê-lo. Vocês têm de entrar em Jesus Cristo. Well, you say we did it. We'll see if you did it. Let's find out what the Bible says now. Bem, vocês dizem, nós o fizemos. Veremos se o fizeram. Vejamos o que a Bíblia diz agora. We find in 1 Corinthians, the 12th chapter, the Bible said, by one Spirit are we all baptized into one body. We're baptized into the body of Christ by one Holy Spirit. Nós encontramos em 1 aos Coríntios, capítulo 12, a Bíblia diz, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Nós somos batizados no corpo de Cristo por um Espírito Santo. We're not shook in, we're not joined in, we're not baptized with water in. We are baptized with the Holy Ghost into the body of Jesus Christ. Não entramos sendo sacudidos, não entramos sendo unidos, não entramos sendo batizados com água. Somos batizados com o Espírito Santo no corpo de Jesus Cristo. How long does it last when you get in there? Until you misbehave yourself? Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you're sealed until the day of your redemption. Hallelujah. Quanto tempo dura quando você entra ali até que você se porte mal? Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Argue with him, not me. That's what it says. I'm reading it. Discuta com ele, não comigo. Isso é o que isto diz. Estou lendo isto. All right, you're sealed until the day of your redemption, until the day that Jesus comes for you. Muito bem. Estais selados até o dia da vossa redenção, até o dia em que Jesus venha por você. Then, think of it. You are then not yourself. You are a new creature. Or the Greek there means a new creation. You've been recreated again. Então pense nisto. Você, então, não é de si próprio, você é uma nova criatura, porque o grego ali quer dizer uma nova criação. Você foi recriado. The power of God comes upon you and you become created a new creature, which brings the whole physical being, spiritual being, and everything in subject to the Word of God. Hallelujah. No other way. O poder de Deus vem sobre você e você se torna criado, uma nova criatura, o que traz o ser físico inteiro, ser espiritual e tudo mais em sujeição à palavra de Deus. Nenhum outro caminho. How can you say that you're a Christian and disobey His Word in one thing? Whosoever disobeyed the law in one part of it was guilty of all of it. Como você pode dizer que é cristão e desobedecer a sua palavra em alguma coisa? Qualquer que desobedecesse a lei em uma parte dela, era culpado dela toda. Whosoever Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Not just part of the words, every word. Qualquer, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não apenas
parte das palavras, toda a palavra. He said in Revelation, the 22nd chapter, whosoever shall take one word out of this book or add one word to it, his part will be taken out of the book of life. Isso ele disse em Apocalipse capítulo 22. Qualquer que tirar uma palavra deste livro ou acrescentar uma palavra a ele, sua parte será tirada do livro da vida. We are not to take away from the Bible or add to it, just say what it says. Não estamos autorizados a tirar da Bíblia ou acrescentar a ela. Somente diga o que ela diz. And in 1 Corinthians 12 it said, by one Spirit we are all baptized into one body. E em 1 Coríntios 12 ela diz, todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Now, after you're in this body, Romans 8:1 said, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Agora, depois que você está neste corpo, Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. There's a place where there's no condemnation. Aí é o lugar onde não há condenação. Whether you go to a Methodist, Baptist, Presbyterian church, wherever it is, if you are in Christ, you are a new creature, and there's no condemnation in you, nowhere at all. Quer você vá a uma igreja metodista, batista, presbiteriana, onde quer que seja, se você está em Cristo, você é uma nova criatura e não há condenação em você em nenhum lugar, de modo algum. That's God's meeting place. That's where God meets the worshiper. Esse é o lugar de encontro de Deus. Esse é onde Deus se encontra com o adorador. There's where you are counted a new creature. For they're dead to the things of the world. Aí é onde você é considerado uma nova criatura, porque eles estão mortos para as coisas do mundo. They're alive in Him. The living presence of God is with them day by day. He lives in them through every age. Eles estão vivos nele. A presença viva de Deus está com eles dia a dia. Ele vive neles através de cada era. Every age it's come along down through the Bible when man meet God's requirement comes into the place to where He provided in His written word for that day. God makes that person to be a new creature and He has no condemnation. Toda a era que veio no decorrer da Bíblia, quando o homem satisfaz o requisito de Deus, entra no lugar para onde Ele proveu em sua palavra escrita para esse dia. Deus faz essa pessoa ser uma nova criatura e Ele não tem nenhuma condenação. Look at Job. Am I deafening you away? I'm sorry about it. I know it's the rebound in here. I hear it myself. Veja Jó. Estou ensurdecendo vocês pela maneira que estou nestes microfones? Sinto muito acerca disto. Eu sei que é a repercussão aqui. Eu a ouço, eu próprio. But look, Job, regardless of how many people try to condemn him, how many said he was wrong, he was keeping the commandment of God by that burnt offering. Mas veja, Jó, independente de quantas pessoas tentaram condená-lo, quantos tenham dito que ele estava errado, ele estava guardando o mandamento de Deus por meio daquele holocausto. He knew he was justified because he was keeping the commandments of God. That's how he was justified, because he was doing the things that God wanted him to do. Ele sabia que estava justificado porque estava guardando os mandamentos de Deus. Assim era como ele estava justificado, porque estava fazendo as coisas que Deus queria que ele fizesse. The living presence of God lights up the day every day, from death of creeds and to life and to the word of the day. A presença viva de Deus ilumina o dia, cada dia, da morte dos credos e para a vida e para a palavra do dia. Now God has things that He does as a little flower, like I said the other morning to breakfast. Agora Deus tem coisas que Ele faz como uma florzinha, como eu disse a outra manhã no café da manhã. When a seed comes to life, it starts growing. It drinks from God's fountain, keeps pushing up till it gets to the bud part.
gets up into the flower, up into the blossom. Quando uma semente vem para a luz, ela começa a crescer. Ela bebe da fonte de Deus, continua se esforçando para cima, até que chega à parte do botão, sobe até a flor, na floração. Now we find out that when we start with Christ, we grow the same way because we grow in grace and in admonition of God. Agora verificamos que, quando começamos com Cristo, nós crescemos da mesma maneira, porque crescemos em graça e na admoestação de Deus. God's only provided plan for any age is His Word. O único plano provido por Deus para qualquer era é a sua palavra. His Son came and manifested every promise that was promised for His age. Seu Filho veio e manifestou toda a promessa que foi prometida para a sua era. All the prophets came just exactly on time. They was God's Word living on earth. They was the Word. Todos os profetas vieram exatamente em tempo, eles eram a palavra de Deus vivendo na terra. Eles eram a palavra. Jesus said that they were gods. Jesus called those prophets gods. Jesus disse que eles eram deuses. Jesus chamou aqueles profetas de deuses. A man met me in last meeting I had. He said, "You're a poor theologian." And I said, "I don't claim to be one." Um homem se encontrou comigo na última reunião que tive. Ele disse, você é um teólogo medíocre. E eu disse, eu não declaro ser um. I said, "The word don't come to a theologian. Theology does. The word comes." I said, "Just theology comes to a theologian." But I said, "But we're talking about something else." Eu disse, a palavra não vem a um teólogo. Teologia vem. A palavra vem, está vendo? Eu disse, somente teologia vem a um teólogo. Porém, eu disse, estamos falando de algo diferente. Now, we find that in each age when God said a certain thing would happen, here come that man along and manifested that. Here come that people along and lived that. That was God Himself living in the people because it was answering of His word. Agora, encontramos que em cada era, quando Deus dizia que certa coisa aconteceria, aqui vinha esse homem e manifestava isso, aqui vinha seu povo e vivia isso. Esse era o próprio Deus vivendo no povo, porque isto era uma resposta da sua palavra. Now, God's only provided way and only provided plan today is His Son through His Word for this age. Quickened by the Spirit of His life, quickened. Agora, o único plano provido e o único provido por Deus hoje é seu Filho, através de sua palavra para esta era, vivificada pelo Espírito de sua vida, vivificada. Now, we have great schools of theology. And many times when we do that, nothing against it. Certainly not. Agora, nós temos grandes escolas de teologia e muitas vezes, quando fazemos isso, nada contra isto, certamente que não. But you see, when you got a school of theology, Jesus said in St. John 4, the time is coming and now is when God, being a spirit, will be worshipped in spirit and in truth. Porém, veja você, quando se tem uma escola de teologia, Jesus disse em São João 4, o tempo está vindo, e agora é, quando Deus, sendo Espírito, será adorado em Espírito e em verdade. Now, some people have spirit, no truth. Others has truth, no spirit. Agora, algumas pessoas têm espírito, não verdade. Outras têm verdade, não espírito. So it's just like if we had a big car, we were going somewhere in a Cadillac. Assim é como se nós tivéssemos um grande carro, se nós fôssemos a algum lugar em um Cadillac. And both Cadillacs is made just alike. And we pushed them out here, and we out to the tanks, and we filled them both up with gasoline. E ambos os Cadillacs fossem feitos exatamente iguais, e os empurrássemos aqui e nós aos tanques e nós enchêssemos ambos de gasolina. And you crank on one. Well, you look out and say, the seat's all right, steering wheel's pretty, it's got diamond studs in it, and plush, sets pretty, you can sit back and go to sleep. E você dá na manivela repetidamente em um, bem, você olha para fora, diz, o assento está bem, o volante é bonito, tem ornamentos de diamante nele e pelúcia, assenta, tem uma bonita aparência, e você se reclina e pega no sono. A lot of things you could do, each one. But you see, one of them, all of them has the right mechanics, but one of them has the dynamics. E, muitas coisas que você poderia fazer, cada um, porém,
Veja você, todos eles têm a mecânica certa, porém um deles tem a dinâmica. You see, you might know the mechanics, but it takes the dynamics to start off the mechanics and make them work. Veja você poderia conhecer a mecânica, mas se requer a dinâmica para dar partida à mecânica para fazê-la funcionar. That's what's the matter with the church today. We're full of theology without any dynamics in it. That's right. See? E esse é o problema com a igreja hoje. Estamos cheios de teologia sem nenhuma dinâmica nela. Isso mesmo, está vendo? In other words, you've got to have the spark to the gasoline, or the gasoline's no more than, it's not even as good as water, as long as it hasn't got the spark to fire. Em outras palavras, tem de se ter a centelha para a gasolina. Ou a gasolina não é nem tão boa quanto água. Enquanto não tiver a centelha para inflamá-la. So that's why no matter how well we're taught, how well we believe, and how much of the Bible that we say is true, and we believe it all true, it's got to be the dynamics has got to be there, the spark to set that word afire to make it start rolling. Assim, essa é a maneira. Não importa quão bem sejamos ensinados, quão bem nós creiamos e quanto da Bíblia nós digamos que é verdade e creiamos que tudo isto seja verdade. Tem de ser a dinâmica, tem de estar ali, a centelha, para pôr a palavra em chamas e fazê-la começar a rolar. It's got to have that. If you don't, the church sits still. The car sits still. You'll sit still. Tem de ser isso. Se você não tem, a igreja fica imóvel, o carro fica imóvel, você ficará imóvel. But no matter how much you say, I sympathize, I believe every word of that, you've got to have something to spark that off to make that 100 octane go to firing and the big church of God go to moving on. Mas não importa o quanto você diga, eu me simpatizo, eu creio em toda palavra disso. Tem de se ter algo para fazer isso entrar em ignição, para fazer essa centena de octanas detonar. E a grande igreja de Deus se pôr em movimento. It's got to take the dynamics with the mechanics. Nothing wrong with the mechanics, but lacking dynamics. Tem de se tomar a dinâmica com a mecânica. Nada de errado com a mecânica, porém está faltando a dinâmica. And I think that's what's the matter with the church today. We're lacking that dynamical power to press this word and make it live for this day. E eu penso que este é o problema com a igreja hoje. Estamos em falta desse poder dinâmico para pressionar esta palavra e fazê-la viver para este dia. Martin Luther had the mechanics and dynamics of his day. John Wesley had them of his day. Pentecostal had them of their day. What about our day? It's another time. Martinho Lutero tinha a mecânica e a dinâmica do seu dia. João Wesley as tinha do seu dia. Os pentecostais as tinham como o seu dia. E que me diz do nosso dia? Este é outro tempo. The church should be fully grown now, ready to go meet Christ for the manifestation of every blessing that He promised in the Bible, operating in that one great body where He promised that He'd meet the people and be worshipped in this great church of His. A igreja devia estar totalmente crescida agora, pronta para se encontrar com Cristo, com a manifestação de cada bênção que Ele prometeu na Bíblia, operando nesse grande corpo onde Ele prometeu que se encontraria com o povo e seria adorado, nesta grande igreja dele. But you see, we send our kids away to school. We learn reading, writing, arithmetic, all the history of the prophets and everything. That's all right. But unless you got something behind that. Todavia, veja você, nós enviamos nossas crianças para a escola, nós aprendemos a ler, a escrever, a aritmética, toda a história dos profetas e tudo mais. Isso está bem, mas a menos que você tenha algo por trás disso. Oh, you say, well, I shouted, I spoke with tongues. That's good, I believe that too. But that's not what I'm talking about yet. Oh, você diz, bem, eu gritei, eu falei em línguas. Isso é bom, eu creio nisso também. Porém, não é a respeito disso que estou falando ainda. See, it'll splutter. You say, pank, pank, boom, boom, like an old car trying to start. Veja, você irá, isto fará barulho. Você diz, plank, plank, boom, boom, como um velho carro tentando pegar. You say, yeah, I believe this, I believe that too, but when it comes to this, them days, oh, no. Você diz, sim, eu creio nisto, eu creio naquilo também. Porém, quando se trata disto, esses dias, oh, não. She's 100 octane, brother, with the right kind of a generator behind her. It'll fire every word of God to its promise. Right?
Ele tem uma centena de octanas, irmão, com o tipo certo de gerador por trás. Ele inflamará cada palavra de Deus, a sua promessa. Isso mesmo. That's what's the matter with us today. We almost come to a stop. We want to believe this, believe that. Esse é o problema conosco hoje. Nós quase chegamos a uma parada. Nós queremos crer nisto, crer naquilo. I say something about this, well, I don't know. Well, the Bible said so. That settles it. If God said so, it's there to be done. Eu digo algo acerca disto. Bem, eu não sei. Bem, a Bíblia disse assim. Isso encerra o assunto. Se Deus disse assim, está ali para ser feito. If that's what God said do, we've got to do that. You stay there until God fires it off and directly you start running then again, you see? Se isso é o que Deus disse para fazer, nós temos de fazer isso. Somente permaneça ali até que Deus o faça pegar e diretamente você começa a funcionar então novamente. Veja você. If you don't, you get the plugs all smutted up. So we need something different. We need something to fire us off. Se você não o faz, você fica com as velas cheias de fuligem. E assim nós necessitamos de algo diferente. Nós necessitamos de algo para nos fazer pegar. And notice, not only does he come in by the Holy Spirit with the learning of his word, he manifests that word. Então note, não somente entra ele pelo Espírito Santo com o aprendizado de sua palavra, ele manifesta essa palavra. Now remember, the prophets believed the word. They received the word of God, and God, the Holy Spirit, came into them and fired that promise out and made it come to pass. Oh my. Who's going to condemn that? Agora lembre-se, os profetas creem na palavra. Eles recebem a palavra de Deus, e Deus, o Espírito Santo, entrou neles e inflamou essa palavra a partir dali e a fez acontecer. Oh, que coisa! Quem vai condenar isso? Jesus said, who can condemn me of sin? Sin is unbelief. Whatever God wrote, whatever the prophet said, I'm the answer. What they said I do. Jesus disse, quem me condena de pecado? Pecado é incredulidade. O que quer que Deus tenha escrito e o que quer que os profetas tenham dito, eu sou a resposta. O que eles disseram que eu ia fazer, eu faço. He came as a prophet, the Son of Man. That's exactly what he was, what he proved to be. He was. Ele veio como profeta, o Filho do Homem. Isso é exatamente o que ele foi. E o que ele provou ser. Ele foi. Why? The dynamics is there to fire off the mechanics. He was the mechanics, the Son himself, and the Father was the dynamics. Por quê? A dinâmica estava ali para dar partida na mecânica. Ele era a mecânica, o próprio Filho e o Pai era a dinâmica. It's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. He splatters forth the dynamics and makes the thing move on. He brings it to pass. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele borrifa a dinâmica e faz a coisa se mover. Ele a faz acontecer. When did I ever say anything like Samuel said one time to the people? Have I ever told you anything in the name of the Lord but what come to pass? See? Quando disse eu alguma coisa, como Samuel disse certa vez ao povo, alguma vez vos disse algo em nome do Senhor que não tenha se cumprido? Está vendo? When did I ever say it? When did it not happen to come to pass? Quando disse eu isto e quando isto não se cumpriu? Oh, what you told us come to pass, but we want the king anyhow. Ó, o que tu nos disseste se cumpriu, porém queremos o rei mesmo assim. That's the way it is today. People want to hold on to their petty ideas. They want to hold on to their creeds. They want to hold on to their... É assim que é hoje. As pessoas querem se apegar às suas ideias insignificantes. Elas querem se apegar a seus credos. Elas querem se apegar a isto. I'm talking about a revival in our day. How can we have a revival when it's all messed up the way it is? Então, falando de um reavivamento em nosso dia, como podemos ter um reavivamento quando está tudo atrapalhado da maneira como está? Water, gasoline, and everything else in it. All kinds of detergents and all these modernistic things mixed into it. Gasolina com água e tudo mais nela, todos os tipos de detergentes e todas estas coisas modernistas misturadas nela. I was coming down the road one day and it said some kind of modern detergent said you don't have to wash the dishes. The only thing you have to do is dip them in there and dip them out. Eu vinha pelo caminho certo dia e disse algum tipo de detergente moderno. Disse,
Você não tem de lavar a louça. A única coisa que tem de fazer é mergulhá-la ali e tirá-la. I thought I'm going to be a hero in my house. I go and get me a box of this stuff, and I said to the wife, honey, let me wash the dishes. Eu pensei, vou ser um herói em casa. Fui e comprei uma caixa desta coisa. E disse para a minha esposa, entre, querida, deixe-me lavar a louça. I thought, boy, them guys know what they're talking about, them scientists. I'll show her how till she catches on to this, what I'm doing, just dip it in, set it out, that's all you have to do. Eu pensei, rapaz, aqueles sujeitos sabem do que estão falando, aqueles cientistas. Eu vou mostrar para ela agora. Ela vai, até que ela entenda isto, o que eu estou fazendo. Apenas mergulhar e tirar, isso é tudo o que se tem a fazer. The kids would eat eggs for breakfast. I poured this detergent in there and dipped it in, dipped it out, dipped it in and dipped it out. It was still eggy. Yes, sir. I don't believe anything I hear on television no more. No, sir. No, indeed. As crianças tinham comido ovos no café da manhã. E eu derramei esse detergente ali e mergulhei nele, tirei, mergulhei e tirei. Ainda estava sujo de ovo. Sim, senhor. Eu não creio em mais nada que ouço na televisão. Não, senhor. Não, não. Não mesmo. That's the reason I don't believe any man-made system can stand. God's got one provided way. It isn't Methodist, Baptist, Presbyterian, but it's Jesus Christ, brother. Essa é a razão por que eu não creio que nenhum sistema feito pelo homem possa permanecer. Deus tem um caminho provido. Não é metodista, batista, presbiteriano, mas é Jesus Cristo pelo novo nascimento, crendo nessa Bíblia. That's God's provided way, and the only way that He has is in Jesus Christ, His Son. And in His Son, He placed His name. Esse é o caminho provido por Deus. E o único caminho que Ele tem é Jesus Cristo, seu Filho. E em seu Filho Ele pôs o seu nome, o seu. God's name is Jesus, because He came in His Father's name. And so that would be God's name because He was God. O nome de Deus é Jesus, porque Ele veio em nome de seu Pai. E assim, esse seria o nome de Deus, porque Ele era Deus. Now, notice, when this great moving power of God comes in to a Son of God, it quickens him. The Spirit of life enters into him. Then what does it do? It seats him in heavenly places right now. Agora note, quando este grande poder movente de Deus entra em um filho de Deus, ele o vivifica. O Espírito de vida entra nele, então o que ele faz? Ele os faz assentar em lugares celestiais agora mesmo. Not they will be, we are now. Now we've already resurrected. The dynamics and the mechanics has gone to work, quickened us, and we are quickened up into the presence of God, where His Spirit is. Não eles estarão. Nós estamos agora. Agora nós já estamos ressuscitados. A dinâmica e a mecânica entraram em operação, nos vivificou e estamos vivificados na presença de Deus, onde seu Espírito está. And now we are seated together in heavenly places in Christ Jesus. In Christ Jesus. Sitting in there, that great seat of, it's already fired up, been raised from the dead. We're part of it. E agora nós estamos assentados juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus assentados ali, esse grande assento que já entrou em ignição. Tendo sido levantado dentre os mortos, nós somos uma parte disto. If you're part of the bride, you are, because the bride's part of the groom, you know. Se você é uma parte da noiva, você é, porque a noiva é parte do noivo, você sabe. So we find out that it's the same thing. And she'll do just exactly what's predicted for her to do in this day. Assim verificamos que é a mesma coisa, e ela fará exatamente o que está predito para ela fazer neste dia. She won't be a Laodicea, not by no means, lukewarm, but she'll be on fire for God. She'll be moving on in the Spirit of God. Ela não será uma Laodiceia, de forma alguma, morna. Porém, ela estará em chamas por Deus, ela estará se movendo no Espírito de Deus. Now, we're looking here now to find out, now let us, now at this same time, that it does, that this strikes us, and when we were once dead in sin and trespasses, He will be quickened together unto His word of this age. Agora estamos olhando aqui, agora para descobrir. Agora neste mesmo tempo em que o faz, em que isto nos golpeia e
Quando estávamos uma vez mortos em pecado e transgressões, melhor dizendo, nós fomos vivificados juntamente à sua palavra desta era. Now, let us think about way back in the old times of somebody that was quickened by this word just before we have the prayer service for the sick. Agora, pensemos acerca de lá atrás, nos tempos antigos, em alguém que foi vivificado por esta palavra, pouco antes de termos o culto de oração pelos enfermos. Let's take a few characters. What's your characteristic? Tomemos algumas personalidades, observemos a característica delas. Let's take a man here that kept all the Word of God back in the Old Testament by the name of Enoch. Tomemos um homem aqui que guardou toda a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, chamado Enoque. He was so quickened by the Word of God that he had a testimony that he pleased God. There wasn't one thing that God commanded Enoch to do but what he did it. Ele foi tão vivificado pela palavra de Deus que teve um testemunho de que agradara a Deus. Não houve nada que Deus ordenou a Enoque para fazer que ele não tenha feito. I wonder how many Enochs would be here this afternoon. That if you know it's in the Word of God. Gostaria de saber quantos Enoques estariam aqui esta tarde, se você sabe que está na palavra de Deus. How many of you bob-haired women could call yourself an Enochus? No, God condemns that. Quantas de vocês, mulheres de cabelo curto, poderiam se chamar de enoquista? Vejam, e saber que Deus condena isso? How many of you men that lets them women do that could call yourself an Enoch? Quantos de vocês, homens, que deixam essas mulheres fazer isso, poderiam se chamar de Enoque? Oh, my, that's just one thing. How about the thousands? And we smother down and say, I belong to this and I belong to that. Oh, que coisa! Essa é só uma coisa. Que me diz das milhares? E nós abafamos, dizemos, eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo. You may belong to that, but till you come into God's provided place, you can't get in there unless you become part of that word, and being part of it, you become all of it, subject to all. Você pode pertencer a isso, porém, até que você entre no lugar provido por Deus, e você não pode entrar ali a menos que se torne parte dessa palavra. E sendo parte dela, você se torna ela toda, sujeito a tudo. Notice, we have this here that the Bible calls the Word of God, in which it is the Word of God. Note, nós temos isso aqui que a Bíblia chama a Palavra de Deus. E o que ela é a Palavra de Deus. Now we find out that Enoch come into God's provided way with his Word and walked 500 years and pleased him. Agora verificamos que Enoque entrou no caminho provido por Deus com sua palavra e caminhou 500 anos e agradou a ele. And we find out that the mechanics were so perfect in him that when the dynamics got to working in the engine, they just took him off the earth. He took the first airplane flight like to heaven. E verificamos que a mecânica estava tão perfeita nele que, quando a dinâmica entrou em operação no motor, ela simplesmente o levantou da terra. Ele como que pegou o primeiro voo de avião para o céu. Working on God's mechanics and dynamics together, he was not because God took him out of the earth without death. That's exactly right. He is walking in God's provided way. Operando na mecânica e dinâmica de Deus juntamente, não se viu mais, porque Deus o tirou da terra sem morte. É exatamente isso. Ele estava caminhando no caminho provido por Deus. It's the same thing we find that on Elijah. Old Elijah had balled out so many of those painted-faced Jezebels and haircuts and so forth that they were using that day. The old man has spent his life just condemning sin amongst them women because he had a woman Jezebel there set a pace. A mesma coisa nós encontramos em Elias. O velho Elias tinha repreendido tantas dessas Jezabéis de face pintada e cortes de cabelo e coisas tais que eles estavam usando naquele dia. O velho tinha gasto sua vida somente condenando o pecado entre aquelas mulheres, porque tinham uma mulher Jezabel ali para dar o exemplo. Just about like your Hollywood here has, and got all the sisters all wound up into it out there. Quase igual ao que a sua Hollywood aqui tem, e tem todas as irmãs envolvidas com ela ali. And the Jezebel still lives. You just look around, you can see she does. And she's still in great power, too.
E Jezabel ainda vive. Você pode simplesmente olhar em volta e você pode ver que ela vive e ela ainda está em grande poder também. Now we find out the old fellow, being a prophet, he'd cursed that thing, and everything stayed perfectly in the will of God. When all the rest of the preachers weakened off, he stayed right there with it. Agora nós verificamos o velho companheiro sendo profeta. Ele tinha amaldiçoado essa coisa e tudo mais. Permaneceu perfeitamente na vontade de Deus. Quando todos os demais pregadores se enfraqueceram, ele permaneceu ali mesmo com isto. And one day he got so tired that God sent a chariot down from heaven and horses of fire and took him up. He's so full of that quickening power. E um dia ele ficou tão cansado que Deus enviou um carro do céu e cavalos de fogo e o levantou. Ele estava tão cheio desse poder vivificador. Just think, with the word of God in his heart, he becomes so full of that quickening power that quickened him. Somente pense, com a palavra de Deus no coração, ele se tornou tão cheio desse poder vivificador que o vivificou. We're marching to Zion, a